Juros compostos funcionam. Essa é a frase que todo mundo repete. Está nos livros, nos gráficos, nos vídeos curtos, nas conversas de bar quando alguém quer parecer entendido. Funciona tão bem que virou quase uma lei da física. O tempo passa, os números crescem e pronto, riqueza. Simples assim. Pelo menos é o que parece no papel. O problema é que fora do papel, a história é outra. Na prática, juros compostos não falham porque a matemática está errada. Falham porque o contexto está errado. E isso quase nunca é discutido. Fala-se muito do efeito, mas pouco das condições. Mostram a bola de neve descendo a montanha, mas escondem o tamanho da bola no começo, a inclinação do terreno e, principalmente, quem está empurrando. É fácil acreditar em juros compostos quando se olha um gráfico limpo, sem interrupções, sem imprevistos, sem vida acontecendo no meio. Uma linha suave subindo ano após ano. Nenhuma pausa, nenhuma retirada, nenhum erro, nenhuma emergência. Aquilo não é a realidade. Aquilo é um experimento de laboratório. Na vida real, a bola de neve mal começa a se formar e já encontra obstáculos. Antes de crescer, ela precisa existir. E existir no mundo real é mais difícil do que parece. Contas chegam, o carro quebra, o aluguel sobe, a rotina consome. O dinheiro entra e sai antes mesmo de ter tempo de fazer qualquer coisa interessante. É por isso que tanta gente investe por anos e não sente absolutamente nada mudar. Não porque juros compostos não funcionem em teoria, mas porque, naquele cenário específico, eles não têm espaço para funcionar. É como tentar ver mágica numa panela vazia. A receita pode ser ótima. Sem ingredientes, não acontece nada. Existe uma diferença enorme entre entender um conceito e viver esse conceito. Juros compostos são fáceis de entender, difíceis de experimentar. No começo, os números são pequenos demais para gerar impacto, pequenos demais para empolgar, pequenos demais para justificar o esforço. E quando não há impacto visível, a mente começa a questionar se aquilo faz sentido. Nesse ponto, muita coisa começa a dar errado. Retiradas acontecem. A disciplina enfraquece. O dinheiro é usado para resolver problemas imediatos, não para construir algo distante. O processo é interrompido repetidas vezes e cada interrupção mata exatamente aquilo que deveria fazer o trabalho pesado. O tempo contínuo. Juros compostos dependem de continuidade. A vida real é cheia de quebras. Essa é a parte que quase nunca aparece nos vídeos otimistas. Fala-se de começar cedo, mas não se fala de começar pequeno demais. Fala-se de longo prazo, mas não se fala da dificuldade de atravessar os primeiros anos, quando o retorno é quase ofensivo. Ofensivo porque não paga nenhum jantar. Ofensivo porque parece não justificar o sacrifício. A mente humana não foi feita para se empolgar com resultados invisíveis. Ela responde a impacto, a progresso visível. Quando isso não aparece, surge a sensação de que algo está errado. E muitas vezes a conclusão é simples demais. Juros compostos não funcionam. A verdade é mais incômoda. Eles não funcionam naquele contexto. É como plantar uma semente num vaso minúsculo e esperar uma árvore. A semente pode ser boa, o conceito pode estar correto, mas o ambiente limita tudo. Sem espaço, não há crescimento. Sem margem, não há efeito acumulado. O que quase ninguém questiona é se o próprio cenário permite que juros compostos façam o que prometem, ou se estão tentando aplicar uma ideia poderosa em um ambiente apertado demais para ela respirar. Enquanto isso não fica claro, a frustração cresce, a confiança diminui, e o conceito que parecia simples passa a parecer uma mentira elegante. Essa é a parte que merece ser olhada com mais cuidado.
Não para desacreditar o conceito, mas para entender por que, para tanta gente, ele simplesmente não aparece. Não é falta de inteligência, não é falta de leitura. É estrutura, é contexto, é a diferença entre teoria limpa e vida real bagunçada. E enquanto essa diferença não é entendida, juros compostos continuam parecendo uma promessa quebrada. Não porque não funcionam, mas porque ali, daquele jeito, naquele cenário, não funcionam mesmo. Depois de algum tempo observando pessoas lidando com dinheiro, fica claro que o problema raramente está na matemática. A matemática é previsível. 2 mais 2 continuam sendo 4. O que muda é o comportamento ao redor dela. Juros compostos exigem 3 coisas básicas para funcionar: tempo, continuidade e espaço. O curioso é que quase todo mundo foca só no tempo. Começar cedo, pensar no longo prazo, deixar o dinheiro trabalhar. Pouca atenção é dada às outras 2 partes. Continuidade é frágil. A vida real interrompe processos o tempo todo. Emergências não avisam. Prioridades mudam. O dinheiro que deveria ficar parado começa a ser visto como reserva para resolver problemas imediatos. Cada retirada parece pequena, razoável, justificável. O problema não é a retirada em si, é o efeito acumulado das interrupções. Juros compostos não gostam de pausas. Cada pausa quebra o ritmo. Cada quebra empurra o efeito para mais longe. Espaço é ainda mais negligenciado. Espaço significa margem. Significa ter dinheiro suficiente para que pequenas oscilações não façam diferença emocional. Quando os valores são muito pequenos, qualquer variação parece enorme. Um ganho de R$ 50 não empolga. Uma perda de 100 incomoda. A reação emocional passa a guiar decisões que deveriam ser frias. Isso mata exatamente o que o longo prazo precisa para funcionar. É comum ver pessoas acompanhando investimentos quase diariamente, mesmo quando dizem que pensam no longo prazo. Olham gráficos, comparam retornos, questionam se estão fazendo a coisa certa. Esse comportamento nasce justamente da falta de espaço. Quando o valor ainda não é relevante, a mente tenta compensar com controle. Controlar vira ansiedade. Ansiedade vira decisão ruim. Outro ponto pouco falado é o custo psicológico do começo. No início, os números não ajudam. Não há reforço positivo. Não há sensação de progresso. Guardar dinheiro dói mais do que gastar porque o benefício não é imediato. O cérebro prefere recompensas rápidas. Juros compostos oferecem recompensas lentas. Muito lentas no começo. É por isso que tanta gente começa animada e abandona meses depois. Não porque entendeu errado o conceito, mas porque não estava preparada para a parte mais difícil: esperar sem sentir nada. Essa fase é silenciosa. Ninguém elogia. Ninguém percebe. O esforço parece invisível. E tudo ao redor convida a fazer o oposto: gastar, aproveitar, viver agora. O ambiente moderno não ajuda. Facilidade de crédito, consumo parcelado, recompensas instantâneas. Tudo empurra para decisões que aliviam o presente e sacrificam o futuro. Juros compostos pedem exatamente o contrário. Pedem contenção quando todo o resto incentiva a expansão. Existe também a confusão entre investir e resolver a vida financeira. Muita gente trata investimento como solução, quando, na verdade, ele é consequência. Antes de investir, é preciso parar de sangrar. Se o dinheiro sai mais rápido do que entra, não há fórmula que resolva. Juros compostos não consertam vazamentos. Eles amplificam o que já existe. Se a base é instável, o efeito só amplia a instabilidade.
Outro erro comum é achar que investir pouco resolve o problema estrutural. Pequenos aportes são importantes, mas não fazem milagres quando o resto da vida financeira está mal organizada. O conceito funciona melhor quando existe consistência e capacidade de manter o dinheiro investido por longos períodos sem tocar nele. Isso exige mais do que boa vontade. Exige estrutura. A ideia de que qualquer valor serve é perigosa quando mal interpretada. Serve para começar, não para sustentar expectativas irreais. Quando alguém deposita pequenas quantias esperando grandes resultados rápidos, a frustração é quase garantida. E frustração leva à desistência. Não porque o conceito falhou, mas porque a expectativa estava desalinhada da realidade. Também existe o problema da comparação. Ver histórias de sucesso cria uma percepção distorcida. Resultados extremos parecem comuns quando são exceção. Isso aumenta a pressão por retorno rápido. Pressão destrói paciência. Sem paciência, não existe capitalização composta. O tempo, por si só, não resolve nada. Tempo com interrupções, retiradas e ansiedade não trabalha a favor. Tempo só ajuda quando vem acompanhado de constância. E constância depende muito mais de comportamento do que de conhecimento. Há ainda a questão do ambiente econômico. Inflação, impostos, custos invisíveis. Tudo isso corrói resultados pequenos com facilidade. Quando os valores ainda são modestos, esses fatores fazem muito mais diferença proporcionalmente. É mais uma razão pela qual o começo parece ingrato. O crescimento existe, mas é engolido por forças maiores. Isso leva muitas pessoas a uma conclusão errada: a de que investir não vale a pena. O erro não está na decisão de investir, mas em achar que investir resolve problemas que vêm antes. Investimento potencializa. Não substitui organização, disciplina e margem. Outro ponto importante é a impaciência disfarçada de inteligência. A busca constante por melhor opção, melhor ativo, melhor estratégia. Mudar de ideia com frequência dá a sensação de estar sendo ativo e esperto. Na prática, isso fragmenta resultados. Juros compostos precisam de monotonia, precisam de repetição, precisam de tédio. Isso vai contra o instinto humano. A maioria das pessoas não perde dinheiro porque escolhe algo errado uma vez. Perde porque muda de caminho o tempo todo. Começa, para, troca, volta, testa outra coisa. Cada reinício joga fora tempo acumulado. O relógio volta para zero várias vezes, sem que a pessoa perceba. Também é comum superestimar a própria tolerância a risco. No papel, tudo parece aceitável. Na prática, ver o dinheiro oscilar dói mais do que se imagina. Quando os valores ainda são pequenos, a dor emocional parece desproporcional. Isso leva a decisões defensivas, saídas precipitadas e, novamente, interrupções. Juros compostos são pacientes. Pessoas não são. Outro aspecto ignorado é que o conceito não funciona isolado do resto da vida financeira. Dívidas caras, por exemplo, trabalham no sentido oposto. Enquanto uma parte tenta crescer lentamente, outra parte consome com velocidade. É como tentar encher um balde furado. O esforço existe, mas o nível não sobe. Por isso, muitas vezes, o melhor investimento inicial não é investir, mas eliminar fatores que impedem o crescimento. Isso não aparece em gráficos bonitos, não rende vídeos curtos, mas muda completamente o cenário onde os juros compostos vão atuar. Quando o contexto melhora, o efeito aparece.
Não de forma explosiva no começo, mas perceptível. Um dia, os números deixam de ser ofensivos. Deixam de parecer piada. Começam a chamar atenção. Não porque alguém ficou mais inteligente, mas porque o ambiente finalmente permite que o conceito funcione. Até esse ponto, a sensação é de que a promessa foi exagerada. Depois dele, tudo parece óbvio. A diferença está no meio do caminho, exatamente onde a maioria desiste. Esse meio é chato, repetitivo, invisível e absolutamente essencial. Existe ainda um detalhe que quase nunca entra na conversa sobre juros compostos: o quanto eles dependem de comportamento previsível. Não de genialidade nem de timing perfeito. De previsibilidade. Fazer a mesma coisa certa por tempo suficiente. Isso parece simples, mas entra em conflito direto com a forma como a maioria das pessoas vive. A rotina financeira da vida real é caótica. Renda varia, despesas aparecem do nada, prioridades mudam. É difícil manter um processo limpo quando o ambiente é instável. E quanto mais instável o ambiente, mais difícil é permitir que qualquer efeito acumulado apareça. Juros compostos não gostam de caos. Eles precisam de repetição. É curioso observar como as pessoas se comportam quando os resultados ainda são pequenos. Um retorno baixo não é visto como parte do processo, mas como sinal de erro. Em vez de pensar ainda é cedo, a conclusão costuma ser: isso não está funcionando. Essa mudança de interpretação altera tudo. O plano deixa de ser plano e vira experimento. Experimentos são abandonados com facilidade. Outro ponto pouco discutido é o efeito da inflação psicológica. Mesmo quando o dinheiro cresce, a percepção de valor muda. Aquilo que antes parecia muito passa a parecer pouco rapidamente. O padrão mental se ajusta. O retorno que animava no ano passado hoje parece irrelevante. Essa adaptação constante reduz a sensação de progresso e mina a motivação para continuar. A comparação acelera esse processo. Ver outras pessoas exibindo resultados maiores cria uma falsa linha de referência. Pouco importa se esses resultados vieram de contextos diferentes, riscos maiores ou simples exceções. A mente compara do mesmo jeito. E quando a comparação entra, a paciência sai. Há também o problema da expectativa errada sobre o papel do investimento. Muita gente trata juros compostos como solução universal. Algo que deveria resolver a vida financeira inteira sozinho. Isso cria frustração inevitável. Juros compostos amplificam o que já existe. Se a base é fraca, eles amplificam fragilidade. Se a base é sólida, amplificam estabilidade. Essa diferença raramente é explicada. Mostram o resultado final, não o caminho. O caminho é cheio de pequenas decisões que não parecem importantes isoladamente. Decidir não gastar agora. Decidir manter o dinheiro investido mesmo quando surge uma vontade forte de usar. Decidir não mudar de estratégia só porque algo parece mais interessante no momento. Essas decisões não rendem histórias. Não geram dopamina. São escolhas silenciosas. E exatamente por isso são difíceis de sustentar. O cérebro prefere novidade. Prefere ação. Prefere sentir que está fazendo algo. Juros compostos pedem o oposto: ficar parado quando tudo ao redor se mexe. Outro fator que quebra o efeito é o excesso de atenção. Acompanhar demais gera ansiedade. Ansiedade gera interferência. Interferência quebra continuidade.
O paradoxo é que, quanto menos se olha, melhor tende a funcionar. Mas isso exige confiança no processo, algo raro quando os números ainda são pequenos. Existe também a ilusão do controle. A ideia de que, ajustando constantemente, é possível melhorar resultados. Pequenos ajustes parecem inteligentes. Na prática, muitas vezes só criam ruído. Juros compostos funcionam melhor em ambientes entediantes, não em ambientes hiperativos. O problema é que a vida moderna recompensa exatamente o oposto do tédio. Tudo incentiva movimento constante, mudança rápida, resposta imediata. Essa cultura entra em conflito direto com qualquer processo de longo prazo. Não apenas investimentos, mas qualquer construção sólida. Quando alguém tenta aplicar juros compostos nesse ambiente sem ajustar o comportamento ao redor, o resultado tende a ser fraco. Não porque o conceito seja falho, mas porque o contexto o sufoca. É como tentar ouvir um sussurro num estádio lotado. A mensagem existe, mas o ruído domina. Outro ponto que pesa é a falta de margem emocional. Quando cada real investido faz falta, qualquer oscilação parece ameaça. Isso torna impossível manter constância. O dinheiro vira algo vivo, emocionalmente carregado. Juros compostos precisam de indiferença emocional. Precisam de distância. Essa distância só aparece quando existe folga. Quando perder um pouco não compromete o cotidiano. Quando ganhar um pouco não muda decisões imediatas. Enquanto isso não existe, o processo é sempre interrompido por urgências. É por isso que, para muita gente, juros compostos só começam a funcionar depois de um certo ponto. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o comportamento mudou. A ansiedade diminuiu. A necessidade de interferir caiu. O processo finalmente teve espaço para seguir. Até esse ponto, tudo parece frustrante. Depois dele, tudo parece óbvio. Esse contraste cria a impressão de que o conceito só funciona para alguns. Na verdade, funciona quando as condições permitem. E essas condições não são financeiras apenas. São psicológicas. Também existe o efeito do tempo mal interpretado. Tempo não compensa decisões ruins. Apenas amplia decisões boas. Esperar não corrige erros estruturais. Apenas os torna maiores. Por isso, tanta gente espera anos e não vê resultado algum. O tempo passou, mas o processo foi interrompido tantas vezes que o efeito nunca teve chance. O mais curioso é que quase ninguém abandona juros compostos de forma consciente. A desistência acontece aos poucos. Um saque aqui, um desvio ali, uma mudança de foco acolá. Quando se olha para trás, o processo foi quebrado dezenas de vezes sem perceber. E então vem a conclusão errada. Isso não funciona. Não funcionou porque nunca foi deixado funcionar. Essa diferença é sutil, mas enorme. E ela explica por que o conceito parece tão poderoso na teoria e tão frustrante na prática. Não é a matemática que falha, é o ambiente. Enquanto isso não é entendido, juros compostos continuam sendo vendidos como solução simples para problemas complexos. E quem tenta aplicá-los sem ajustar o contexto acaba decepcionado, achando que foi enganado. Quando, na verdade, apenas tentou plantar algo grande num espaço pequeno demais. No fim das contas, a discussão nunca foi sobre juros compostos funcionarem ou não. A matemática não tem opinião. O que importa é o cenário onde essa matemática é colocada para trabalhar. Fora do papel, conceitos só funcionam quando o ambiente permite. E é aí que a maioria se perde. Juros compostos não são uma solução mágica. São uma consequência. Consequência de constância, de margem, de decisões repetidas que não parecem importantes no dia em que são tomadas.
Eles não corrigem desorganização, não compensam impulsividade e não substituem disciplina. Apenas amplificam o que já existe. Quando não há espaço, o efeito não aparece. Quando não há continuidade, o tempo não ajuda. Quando cada oscilação vira motivo para agir, nada se acumula. Nesse contexto, dizer que juros compostos não funcionam soa como mentira. Mas não é. É apenas uma descrição honesta do que acontece quando se tenta aplicar uma ideia poderosa em um ambiente apertado demais. O erro mais comum é acreditar que entender o conceito é suficiente. Não é. Entender é fácil. Viver o conceito é outra história. Exige suportar períodos longos sem reforço positivo. Exige resistir à tentação de mexer. Exige aceitar que, por um bom tempo, os números vão parecer irrelevantes. E isso não é confortável. A maioria desiste exatamente aí. Não porque esteja errada, mas porque não estava preparada para o silêncio do processo, para a monotonia, para a ausência de sinais claros de progresso. O efeito acumulado só aparece depois que se ganha o direito de vê-lo. Antes disso, tudo parece lento demais para valer a pena. É por isso que juros compostos funcionam para alguns e não para muitos. Não por privilégio, sorte ou genialidade, mas porque poucos conseguem sustentar o contexto necessário por tempo suficiente. O conceito é democrático. O comportamento, não. Quando o ambiente muda, quando a estrutura melhora, quando a interferência diminui, o efeito aparece quase de forma discreta. Não como um evento dramático, mas como uma mudança de sensação. Os números começam a importar. As decisões ficam mais fáceis. A ansiedade diminui. E aquilo que antes parecia promessa vazia começa a fazer sentido. Até lá, a frustração é parte do caminho. Ignorá-la não ajuda. Entendê-la, sim. Juros compostos não falham. O que falha é a expectativa de que eles funcionem em qualquer cenário, de qualquer jeito, sem ajuste nenhum ao redor. Quando se entende isso, a pergunta deixa de ser: isso funciona? E passa a ser: o ambiente que estou criando permite que isso funcione? Essa mudança de perspectiva faz toda a diferença. Porque, no lugar certo, com espaço e continuidade, juros compostos não precisam ser defendidos. Eles simplesmente aparecem.